Muito bem, meus amigos, vamos lá. Avançaremos aqui então com o nosso estudo do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós vamos para o capítulo número 2, dar continuidade. Na verdade, faltava bem pouquinho para ele terminar, e faltava ali uma página praticamente, eu acabei não percebendo. Mas o capítulo 2, que é o poder da oração, e depois nós vamos para o capítulo 3, a comunidade da perversão moral. Então esse vai ser o nosso roteiro de hoje. Bom dia, Jerusa. E vamos lá, meus amigos. Nós paramos então nessa primeira excursão de trabalho feita pelo Filomeno de Miranda, eles então orientados pelo irmão Anacleto, que havia sido espírita quando encarnado, trabalhando principalmente nas terapias espíritas, voltadas especialmente para os casos de obsessão. E ele então, agora como desencarnado, ele liderava esse trabalho de auxílio, de assistência àqueles que pediam ajuda e estavam envolvidos ainda nas quedas morais provocadas pela sexualidade desequilibrada. Nós vamos acompanhar aqui a história do jovem Mauro, que era um sacerdote, um padre, e ele tinha 30 anos de idade e ele estava envolvido, devido ali às suas quedas morais e também por causa de influências espirituais, ele estava envolvido em casos de pedofilia dentro da igreja, em que ele recrutava ali, arrebanhava jovens, crianças, para fotografia e compartilhava numa rede de pedofilia com a qual ele estava envolvido. E, de certa forma, não apenas pela própria fraqueza moral, mas também ali sendo ameaçado, chantageado, para continuar alimentando essa rede, já que a atividade que ele desenvolvia, encoberto pela própria instituição, facilitava o acesso a essas crianças. E nós acompanhamos então que ele fazia essas preces bastante profundas, bastante sinceras, para que conseguisse se libertar dos pensamentos e das tendências que ele ainda apresentava. Foi orientado aqui, nós fomos orientados pelo irmão Anacleto que o jovem Mauro ele procurou a igreja não por vocação, mas como uma solução para que ele pudesse conter as suas inclinações negativas. Então, não tendo ali uma espiritualidade bem desenvolvida, o seu aspecto humano falava muito mais alto. Ele ele estava vinculado a uma legião de espíritos com essa mesma inclinação desde muito tempo, ao mesmo tempo em que ele era também assediado por aqueles que foram vítimas, aqueles espíritos que foram vítimas do passado. E ele então, no século XIX, sendo um sacerdote, para evangelizar, principalmente silvícolas, que eram indígenas, ele acabou então desenvolvendo essa tendência para a pedofilia, já que crianças que eram levadas ao seu contato, mais do que evangelização, ele acabava ali, infelizmente, envolvendo-as, seduzindo-as para esse tipo de comportamento, que acaba depois trazendo todos os seus agravantes, principalmente pelo comprometimento dessas vidas, desses espíritos ainda, nessa condição jovem, nessa condição infantil, que acaba depois trazendo marcas bastante profundas e bastante traumáticas durante o seu desenvolvimento. Eles chegaram então ao local onde o Mauro se encontrava, fazendo ali as suas preces em desespero, pedindo ajuda do alto, e essas preces foram ouvidas, como foi colocado aqui pelo irmão Anacleto, um departamento que, deixa eu pegar o nome correto aqui, Centros de Comunicação Oracional. Foi quando as preces dele, então, foram captadas e o auxílio foi preparado. E logo no começo do capítulo, o Filomeno também lembra o poder da oração. Quando feita com sinceridade, ela sempre receberá o atendimento de acordo com a necessidade do orante, como é chamado aqui
pelo irmão Anacleto. Então eles chegaram até o recinto e viram ele nessa condição de desespero. Contaram um pouco da sua história e Filomeno levantou uma questão, se esse comportamento dessas imagens que a mente dele projetava era resultado das suas inclinações ou de influências espirituais, já que naquele momento nenhum espírito estava próximo. E aí então foi orientado que eles telementalizavam, ou seja, enviavam essas imagens, essas vibrações à distância para poder afetar esse jovem padre. Chegando lá então, eles acompanhando essa rogativa, de imediato eles perceberam a chegada de um outro espírito. A gente vai começar rapidamente a partir desse ponto, só para poder finalizar o capítulo e depois seguirmos aqui para o capítulo número 3. Então, temos aqui. Naquele momento vimos acercar-se do jovem sacerdote um espírito de aspecto feroz e aselvajado, com muitas anomalias na forma em que se apresentava, que o examinou detidamente e, após gargalhar, zombeteiro, escarneceu-o com palavras vulgares em razão do anseio da vítima em buscar libertar-se do cerco em que se debatia através da oração. Então é como se a ação da prece chamasse a atenção desses espíritos que vieram demovê-lo desse estado de espírito, fazer com que ele então voltasse àquela vibração inferior, enfraquecendo esse desejo de libertar-se dessa prisão em que ele se encontrava. Ouvimos-lo então exclamar, exprobando-o: por que buscas Deus, miserável, e em nome de quem te escondes para dares prosseguimento aos teus anseios degenerados? Já que ele era padre, né? Ele se escondia atrás da função para poder praticar aqueles atos, né, de envolvimento com crianças e tudo mais. Pensas que ele te atenderá ou socorrerá àqueles aos quais mutilas moralmente e infelicitas? Quanto cinismo! Orar como se a prece te pudesse ajudar nessa conjuntura, se não para encontrares mais gado para o nosso matadouro. Mudemos de atitude e vamos ao prazer. Assumindo uma posição de sicário, sicário é aquele perseguidor, seria quase que um carrasco, né? Assumindo uma posição de sicário, ergueu um chicote que trazia numa das mãos e aplicou o sibilante golpe nas costas do desesperado. Naquela postura de desequilíbrio, as palavras desconexas que exteriorizava não mais constituíam uma prece, mas refletiam o estado de perturbação que se lhe vinha sendo quase habitual, embora a intenção inicial fosse de encontrar a paz e a libertação do drama excruciante. O jovem padre experimentou uma estranha sensação e, à medida que os golpes se repetiram, enquanto o adversário o fixava no chakra coronário com olhos em brasas, expressando o ódio que o acometia, foi-se-lhe acentuando a percepção e logo depois de alguns breves minutos passou a sentir o acicatar das dores que aumentavam enquanto o chicote repetia os golpes, atirando-se por inteiro no solo, entrando em delírio de torpeza sexual, no qual se misturavam gemidos e gritos surdos sob o delirar da mente excitada pelos clichês vulgares que lhe eram habituais. Entrando em exaustão, cessada a aplicação da sova inusitada, estertorou por um pouco e entrou em pesado sono agitado, até que se libertou do corpo envolto em densa névoa escura, sendo surpreendido pelo algoz que o segurou com vigor, arrastando-o do recinto com grosseria. Então aqui ele, no momento em que ele então fica inconsciente, espiritualmente ele se desdobra e acaba depois sendo levado por esse espírito. O corpo tombado continuava com leves estremecimentos,
e uma baba pegajosa escorria-lhe da boca, retorcida, como se houvesse sido acometido por uma crise epileptiforme. Não podíamos esconder o sentimento de compaixão que nos tomou a todos, bem como de surpresa que se me assomou, dominando-me o pensamento. O instrutor, que se encontrava familiarizado com a ocorrência, convidou-nos a que seguíssemos os dois litigantes que rumavam para um recinto espiritual de perversão e deboche em que se compraziam. Enquanto nos movimentávamos nessa direção, indaguei com respeito. As orações, embora expressando desespero, atingem o nosso departamento de captação? É claro que sim, respondeu generoso. Todo apelo que procede do coração, mesmo quando as possibilidades emocionais não permitem melhor entrosamento entre o sentimento e a razão, atingem o fulcro para o qual é direcionado. Nosso Mauro, depois de delinquir, inspirado pela mãezinha, lembrando que ele estava acompanhado pela mãe, né, que via-o, ela como desencarnada, via-o nessa condição, ela então procurava auxiliá-lo, dando a ele ali a sustentação, apesar das dificuldades, né, que ela encontrava. Então, nosso Mauro, depois de delinquir, inspirado pela mãezinha, conforme já acentuamos, dá-se conta do caminho sem volta por onde segue e, na falta de outra alternativa, vem buscando o concurso do céu, apesar dos clamorosos erros que prossegue cometendo, sob a guarda da fé religiosa na qual se oculta. E o sarcasmo do seu comparsa em relação a essa atitude, conforme vimos, teria razão para fundamentá-la? Aquele sarcasmo, né, de dizer que não adianta fazer esse pedido porque ele se esconde atrás de Deus para cometer aqueles atos. De forma alguma, esclareceu bondoso. O antagonista sabe que o seu paciente poderá fugir do seu comando caso continue na busca de Deus. Para atemorizá-lo e anular-lhe a inesperada disposição, critica-o, surzindo-lhe o látego, cujo açoite vibratório faculta-lhe o prazer masoquista que a mente desorientada cultiva. Nenhuma solicitação ao Pai Amantíssimo fica sem resposta, seja qual for a natureza do seu conteúdo, recebendo-a de acordo com o propósito de que se reveste. Sigamos os nossos irmãos. Então, saímos aqui do panorama físico, do panorama terreno, e passamos agora ao panorama espiritual, acompanhando aqui o trajeto, né, o destino, na verdade, para onde eles se dirigem. Então, a comunidade da perversão moral. Embora não pudéssemos ver Mauro e o seu adversário, que seguiam para a ignota região, o irmão Anacleto conduziu-nos com segurança para o perímetro fora da cidade, em vasta área pantanosa e sombria, que certamente conhecia e de onde recendiam odores pútridos e uma gritaria infrene enchia a noite com blasfêmias, expressões chulas e sórdidas, gargalhadas estentóricas, movimentação agitada. O cuidadoso guia advertiu-nos que estávamos adentrando em uma comunidade totalmente dedicada à perversão sexual, dirigida por implacáveis sicários da humanidade, que ali reuniam o deboche e a degradação, o cinismo, a rudeza do trato, onde encontravam inspiração muitos indivíduos reencarnados e dali procedentes na área da mórbida comunicação social, da literatura doentia e da arte escabrosa para os seus espetáculos de hediondez e de degeneração moral. Aqui vale a pena um comentário, porque ele coloca para nós aqui que esse local no plano espiritual, onde se reuniam esses espíritos que cultivavam, né, esse tipo de prática, ou que mantinham esse tipo de prática, também era um local onde desencarnados frequentavam, seja ali por vontade própria, seja ali por condução por parte desses espíritos. E esses indivíduos
reencarnados que lidavam com essa área de comunicação social, no sentido de rádio, TV, cinema, teatro, livros, artes do modo geral, acabavam inserindo essas mesmas imagens que eles escolhiam nesses locais para trazer aqui ao mundo material. Então, filmes pornográficos, a sensualidade exacerbada nas obras que nós encontramos hoje. Então nós temos autores, diretores, roteiristas, produtores dedicados a essa área de entretenimento, que na verdade nada mais é do que uma área que alimenta os vícios da humanidade. Então essa comunicação, que nós já vimos em outras obras, nessa comunicação entre mundo físico e mundo espiritual, nessa conexão, desde as áreas mais nobres, onde nós temos a fé, a ciência, a filosofia. Inclusive no primeiro capítulo, Filomeno relatou para nós o local onde ele estava, que era ali uma área onde muitos religiosos se reuniam para trabalhar em prol da humanidade na transformação moral de que ela necessita e que ela vem passando. Vimos também pedagogos, como foi o caso do livro Tormentos da Obsessão, em que no final o Filomeno visitava Eurípides Barçanufo, naquela pequena comunidade ao lado do Hospital Esperança, onde ali nós tínhamos o Instituto Allan Kardec, que era um instituto voltado para o desenvolvimento da pedagogia, onde também encarnados e desencarnados trocavam ideias e experiências para implantar esse tipo de prática aqui no nosso mundo. Então nós temos a ciência, a filosofia, a arte, etc., em várias áreas, inclusive também nos vários níveis, desde os níveis mais elevados até os mais baixos. Me recordo até de uma passagem de um dos livros de Luiz Sérgio, que independente da polêmica, né, que gira em torno das obras dele, teve uma passagem em que ele comentava que muitos espíritos que atuavam dentro da área da química, atuavam no plano espiritual, inspirando encarnados para o desenvolvimento de drogas sintéticas. Então, todas essas drogas que nós encontramos, essas drogas que vão surgindo cada vez mais potentes, muitas delas receberam inspiração do plano espiritual, por esses espíritos que de alguma forma, pelo fato de terem vivido isso no plano físico, também ali trabalhavam para trazer essas ideias para influenciar o nosso mundo, trazendo tantas dores e tantos sofrimentos por causa do uso dos entorpecentes e tudo mais. Então, a relação entre mundo físico e mundo espiritual é uma relação contínua que se desenvolve nas mais variadas áreas e dos mais variados níveis também. E aqui é o que nós encontramos, então, nessas artes negativas, né? O André colocou: na pandemia deve ter havido um verdadeiro mutirão para nos ajudar. Não, a própria Cecília, várias vezes aqui se comunicava com a gente, né, a nossa querida, saudosa Cecília, se comunicava trazendo ali, né, toda a mobilização, porque nós pegamos, na verdade, né, essas comunicações que ela trazia em plena pandemia, e ela falava, né, sobre a grande sobrecarga que havia no plano espiritual para ajudar a acolher os trabalhadores, né, os pacientes que desencarnavam, aqueles que desencarnavam como vítimas da pandemia, num grande estado de perturbação, e isso faz com que nós estendamos também, Andréia, para as equipes do plano espiritual, de médicos, de conhecedores dessa área da farmacologia, para nos ajudar no desenvolvimento de terapias, vacinas e tudo mais. Então a gente vê assim que, né, essa relação acontece em todos os planos, de todas as formas. Então cada grupo vai se conectar e se afinizar com determinado tipo, né, de ação. E aqui o que nós vemos é uma dessas comunidades em que as inspirações que chegam para os encarnados que entram em contato com ela são inspirações das mais negativas, né, voltadas para viciação e para a inspiração dessa sexualidade degenerada. Vamos lá. Reduto imenso criado pelas emanações morbíficas
das próprias criaturas da Terra, que para lá seguiam por imantação magnética opcional, quando parcialmente desprendida pelo sono físico, constituía um sorvedouro de paixões primárias que, no passado, destruíram culturas e civilizações, qual está acontecendo no presente com grande parte da nossa sociedade. Olha que coisa curiosa que ele coloca. Ele diz para nós que essa degeneração moral, trazida, por exemplo, pela prática da sexualidade desequilibrada, acabou comprometendo sociedades inteiras. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando se fala na história de Roma, quantos e quantos imperadores que acabavam vivendo aquela posição de grande poder, de grande influência, mas que usavam aquela posição para a satisfação das suas próprias tendências, dos seus próprios vícios. Calígula, por exemplo, um desses imperadores, é tido pela história como sendo um dos mais degenerados. E ele aproveitava-se daquela posição para poder ali usufruir de todos os prazeres que ele poderia absorver. E isso fazia com que ele, então, em vez de assumir uma liderança para poder organizar aquela sociedade e aquele grande poder que ele possuía, ele acabava simplesmente utilizando aquele benefício próprio, fazendo com que gradualmente o Império Romano fosse sofrendo aquela erosão até o momento em que definitivamente ele é finalizado, né? Então a gente vê isso em muitos reinos, em que pela herança natural, né, então um determinado rei, ele então tinha ali os seus sucessores, esse rei deixava o trono, seja por abdicar ou simplesmente por desencarnar, assumia uma outra posição, uma outra pessoa, sem ter ali qualquer tipo de tendência, de vocação, de competência, mas usavam aquilo para sua degeneração, fazendo com que aquele reino então sucumbisse, sendo tomado, sendo devorado por outros reinos concorrentes por falta de liderança. Então nós podemos imaginar que na história quantas e quantas sociedades acabaram passando por isso. Vamos lá. Quando irrompem o deboche e a insensatez, o desvario do sexo e dos compromissos morais nos agrupamentos sociais, a ética, a cultura e a civilização tombam no desalinho, avançando para o descalabro e a servidão. Então vejam, né? Quando então o deboche, a insensatez, o desvario do sexo e dos compromissos morais, nesses agrupamentos sociais, perdem a ética, influenciam negativamente a cultura e a própria sobrevivência das civilizações, tudo isso então acaba tombando. A Angelina colocou, esses espíritos hoje mesclam. A nossa sociedade sempre mesclaram, né? Porque nós não temos ainda condições de dizer que houve um momento que nós estivemos livres disso, né? Tem sido assim através dos tempos, e por enquanto ainda parece que se demorará por algum tempo até quando o ser humano se resolva por absorver os compromissos elevados e os deveres dignificadores da vida na pauta das suas existências. A consciência de si mesmo, a responsabilidade perante o seu próximo e a mãe natureza nunca devem sair da linha da conduta humana, pois que nisso residem as aspirações máximas do espírito para a conquista da beleza e da plenitude. Torna-se muito difícil descrever o local e o ambiente da festiva degradação com as suas personagens, participantes que, exaltados, formavam uma grande massa deambulante e movimentada em todos os lados. A tonalidade avermelhada da iluminação, que fazia recordar os archotes fumegantes do passado, colocados em furnas sombrias para as clarear, produzia um aspecto terrificante no ambiente que esfervilhava de espíritos de ambos os lados da vida em frame orgia de alucinados. Bom dia, André. Então aqui a gente vê o ambiente onde ele se encontrava, né, vendo ali o local para onde o Padre Mauro havia sido conduzido, né? Então essa tonalidade avermelhada, né, e a gente vê que as frequências dessa tonalidade provocam uma grande agitação, uma grande excitação.
podia-se perceber que espíritos vitimados por graves alterações e mutilações no perispírito misturavam-se à malta desenfreada na exaltação do sexo e das suas mais sórdidas expressões. Figuras estranhas com aspecto semelhante aos antigos seres mitológicos do panteão greco-romano confundiam-se com muitos outros indivíduos extravagantes. Em complexas simbioses de vampirismo, carregando-se uns aos outros, acompanhando freneticamente um desfile de carros alegóricos que faziam recordar os carnavais da terra, porém apresentando formatos de órgãos sexuais disformes e chocantes, exibindo cenas de terrível horror, espetáculos de grosseira satisfação da libido, nos quais se mesclavam apresentações de conúbios sexuais entre animais e seres humanos, deformados sobre o aplauso descontrolado da massa desnorteada. Uma cena terrível, né? Decorando os peculiares veículos, homens e mulheres se apresentavam com aspecto de cortesãos que ficavam célebres pela baixeza de caráter, exibindo-se de maneira servil e provocando galhofas de uns e desejos de outros em uma terrível mescla de animalidade soez. Aquele circo de hediondez apresentava em cada momento novos e agressivos quadros, enquanto se exibiam sessões de sexo grupal ao som de música estridente e desconcertante, que mais assolava os apetites insaciáveis dos comensais da loucura. O antro asqueroso dava-me a ideia de ser um mundo inspirador de alguns espetáculos da terra, que ainda não atingiram aquele nível de vileza, mas que deles se vem aproximando, especialmente durante a apresentação de alguns dos turbulentos e torpes desfiles de carnaval. Então vemos, né, então, o que hoje nós consideramos como uma beleza natural, e nós vemos ali, na verdade, um caminho exatamente para vulgarização da natureza, e não simplesmente a admiração da beleza, mas a sua vulgarização, principalmente pela exaltação da sexualidade, da forma como vem se apresentando. Então nós vemos isso, né, em carros alegóricos, em componentes dessas escolas que exibem-se, né, numa semi-nudez em nome da beleza da arte. E a gente lembra, né, já chegamos a falar sobre isso numa outra oportunidade, que muitas vezes nós acabamos ficando tão acostumados a esse tipo de comportamento que passa a ser natural. Então na televisão, por exemplo, essas cenas eróticas que hoje nós acompanhamos nas novelas, nas séries, nos filmes e tudo mais, durante um tempo isso era limitado, restrito na televisão. Até o momento em que ele começa a aparecer com uma certa frequência, tendo aquela característica de naturalidade. Hoje é natural que uma criança, que um jovem, né, bom dia, dona Miriam, que a gente via no passado que tinha aquela censura, que tinha ali questões políticas, culturais da época e tudo mais, né? Mas hoje eles colocam um rótulo dizendo esse programa é recomendável para maiores de tais anos. Quer dizer, essa recomendação fica então a título dos pais controlarem seus filhos que são menores de idade e que não têm estrutura emocional suficiente para lidarem com essa exposição, para fazerem um filtro daquilo que é exibido. Então hoje nós encontramos, né, nesses streamings, esses programas, esses canais pagos que nós temos hoje, os jovens e crianças tendo acesso totalmente livre a todo esse conteúdo e tendo ali o rótulo de que é natural. É normal isso ter hoje. E o fato de ser normal não significa que não justifica, né, o desequilíbrio que ele provoca. Então por isso a gente coloca aqui essa imagem que ele traz para nós, que pelo fato de tornarmos isso habitual, acabamos nos acostumando, especialmente em época de carnaval, como a gente vê.
no caso de carros de blocos de carnaval, por exemplo, onde drogas, onde bebidas, empresas de bebidas alcoólicas patrocinam, inclusive, esse tipo de festa, o próprio comportamento das pessoas, e a gente coloca, não, isso é normal hoje. É exatamente nessa normalidade que a gente acaba se intoxicando sem se dar conta. Angelina colocou, né, seres que deturpam a cultura de um povo e das regiões, né? Sim. André colocou, não é isso se os pais estiverem em casa e forem atentos, né, mas a grande maioria trabalha e entende que a educação e a orientação é da escola, né? Hoje a gente tem até sistemas, né, de limitação de acesso, né, mas os pais, a maioria dos pais nem tem conhecimento disso. O Braço colocou, quase que o mesmo fala do livro Sexo e Destino, né, exatamente, né, Braço? Né, bom dia, João. Então a mesma ideia também que vem desse livro. Mas vamos lá. Sim, era naquela região que se inspiravam muitos multiplicadores de opinião, que ainda insistem na liberação total dos costumes vis, como se já não bastassem o sexo explícito e vulgar, a violência absurda, a agressividade sem limites, a luxúria desmedida, o cinismo odiento, o futuro desbragado, o desrespeito a tudo quanto constitui a dignidade humana, descendo a níveis já insuportáveis. De quando em quando, aparentando a postura de guardadores da comunidade horripilante, verdadeiros espectros humanos semi-hebetados, conduzindo mastins de grande porte, vigiavam a população contra a qual atiçavam os ferozes animais. Esses mastins é aquela raça, né, de cães, e na verdade aqui o que a gente tem muitas vezes é até ali uma animalização daqueles espíritos, né, que acabam pela hipnose assumindo aquela postura. Telepaticamente o nobre mentor advertiu-nos para que mantivéssemos cuidados especiais com o pensamento elevado ao supremo amor, sem crítica ou observações descaridosas em relação ao que víamos, a fim de não sermos surpreendidos por esses vigias terrificantes. Algo aqui interessante da gente comentar também, quando ele fala aqui que eles foram advertidos pelo irmão Anacleto para que mantivessem o padrão mental elevado. E nós conversamos certa vez, numa das obras de André Luiz, falando sobre um acidente de avião que nós inclusive tivemos aquele contato, né, daquele irmão chinês. Então, um acidente de avião que André Luiz, então, vendo o comunicado de que aquele acidente, não me recordo se estaria para acontecer. Vai com Deus, Marião. Até mais. Se estaria para acontecer ou tinha acabado de acontecer. E André Luiz, então, ficou interessado em observar de que forma que o trabalho de resgate acontecia. E ele foi advertido que não seria possível que ele participasse porque aquele trabalho exigia uma postura por parte dos trabalhadores que André Luiz ainda não estava preparado para aquilo. E aí nós comentamos na ocasião sobre o cenário tão perturbador de mutilações, daquela morte tão violenta e que nos chocariam de alguma forma. E eu cheguei até a comentar com vocês que precisa-se de estômago para trabalhar com aquilo. Nós tivemos também André Luiz me comentando sobre aquela cena daquele matadouro que ele chegou. E nós vimos ali os espíritos que absorviam aquelas energias, aqueles fluidos que emanavam dos animais que estavam sendo abatidos, que também era um cenário que nós também não tínhamos estômago para poder ver aquilo. A mesma coisa acontece num cenário como esse. Pode parecer simples nós entrarmos num ambiente como aquele e começarmos a ver aquelas cenas, vermos aquele comportamento e manter simplesmente o pensamento elevado. Muitos de nós, sem dúvida nenhuma, ficaríamos bastante influenciados por aquele tipo de ambiente, fazendo com que nós não apenas sofrêssemos o efeito daquele local, como prejudicássemos também o trabalho. Então não é tão simples assim que o espírito vai onde quer. É necessário que esse espírito tenha condições, tenha força moral, resistência moral
para resistir àquele cenário que foi mostrado para ele. Porque dependendo do tipo de tendência que nós temos, do tipo de fraqueza moral, nós somos diretamente influenciados por aquele ambiente. Então o ambiente de violência, o ambiente de mortes, como nós vimos agora, né, no caso desse acidente, no ambiente onde existe ali, por exemplo, nós falamos sobre já comentamos várias vezes, né, aqui em São Paulo, aquela região da Cracolândia, que infelizmente outras grandes cidades estão tendo essa concentração de jovens, de pessoas ainda dependentes, né, dessas substâncias, formando esses grupos de pessoas que abandonaram suas famílias ou foram abandonadas por elas e acabaram se entregando a esse vício. Espiritualmente falando, se nós imaginarmos o cenário espiritual, onde nós vemos esses próprios espíritos, esses próprios encarnados, mas também os desencarnados ali presentes, nós não teríamos força suficiente para suportar as imagens que seriam mostradas. Nós sentiríamos não apenas ali a própria repulsa pelo ambiente, e ele comenta aqui também, o irmão Anacleto, que é muito importante não fazer julgamentos. E de imediato nós começaríamos então a fazer apontamentos de quem são os responsáveis, de quem é a culpa, quem são aqueles que fazem, acontecem e tudo mais. Então por isso nós vemos que essas expedições, elas não são para qualquer espírito. É necessário que eles tenham essa força moral, esse equilíbrio e esse grande entendimento a respeito, né, da tarefa que se desempenha. E também ali, né, da própria necessidade evolutiva de cada ser para que ele possa participar. Então isso aqui me chamou a atenção nesse sentido, né? O Braço colocou, né, por ser vegetariano, nem aguento passar perto de um frigorífico. Imagine espiritualmente vendo cenas dessa natureza, né, Braço? Então aqui o irmão Anacleto, então, orienta para que eles mantivessem cuidados especiais com o pensamento elevado ao supremo amor, sem críticas ou observações descaridosas em relação ao que víamos, a fim de não sermos surpreendidos por esses vigias terrificantes. Num dos quadros dantescos, podemos defrontar diversos espíritos reencarnados que seguiam jugulados aos seus algozes, presos a coleiras como se fossem felinos esfaimados, babando ante o espetáculo que lhes aguçava os instintos grosseiros. Entre outros, encontrava-se Mauro, com o seu sicário, que dele escarnecia e amedrontava enquanto, debatendo-se para libertar-se da retenção e atirar-se no vulcão de asquerosa sensualidade, urrava em deplorável aspecto. Então a gente vê, né, o que é a aparência do indivíduo, que conforme Filomeno relata, era um jovem saudável, com uma boa aparência, que tinha ali a função de sacerdote, mas no plano espiritual ele se mostrava completamente alienado pelo fato de ter ali a influência e ter também ali exacerbadas as tendências que ele trazia desde o seu passado. Observamos que crianças despidas em atitudes obscenas decoravam o carro exótico, gritando e movimentando-se sensualmente, inspirando mais compaixão do que outro qualquer sentimento. Acurando, porém, a visão, surpreendemos-nos ao constatar que se tratava de anões cínicos, apresentando-se como criaturas infantis, assim despertando os viciados em pedofilia a terem mais acicatados os seus impulsos grosseiros. A bacante, com suas aberrações, alongou-se na sucessão das horas, até quando os primeiros raios do amanhecer penetraram a névoa densa, fazendo diminuir o desfile horrendo, e a movimentação foi desaparecendo até ficar o ambiente, com a sua pesada psicosfera pestífera, quase vazio, exceção feita aos vigilantes e seus animais em contínua atividade. A esdrúxula sociedade ali residente seguiu no rumo das suas furnas e mansardas, a fim de continuar a exorbitância dos sentidos torpes,
terminando o desfile que se repetia todas as noites. O irmão Anacleto convidou-nos mentalmente a segui-lo, afastando-nos tão discretamente quanto nos adentrávamos no dédalo infernal, aturdidos e algo asfixiados, até nos acercarmos de formosa praia que se dourava à luz solar e recebia os primeiros raios do astro-rei como bênção de luz após a noite ensombrada no reduto em que estivéramos. O odor do haloplâncton que vinha do mar renovava-nos tanto quanto a prana da natureza, em bênçãos de vitalização, restaurava-nos as forças momentaneamente alquebradas pelos fluidos morbosos da comunidade de perversão. Então esse haloplâncton, né, e esse prana falava sobre a neblina, falava sobre o cheiro natural do mar, pelo fato, né, dos plânctons que traziam para nós, né, então aquele cheiro natural da água do mar. Então aqueles estavam se refazendo, né, respirando aquele ar puro, depois de estarem ali, respirando entre aspas, né, pegando ali, na verdade, as vibrações desse ambiente para renovar as energias depois daquele ambiente tão tóxico onde eles se encontravam. Sem que enunciássemos alguma interrogação, embora o grande número delas que bailavam na mente, o mentor gentil, utilizando-se da beleza natural do dia em começo, elucidou-nos. O recinto infeliz onde estivemos é mantido e dirigido por alguns verdugos da humanidade que se nutrem dos pensamentos perversos e lúbrigos dos seres humanos que sustentam dessa forma a estranha coletividade que ali se omisia e que, longe de qualquer ambição idealista ou espiritualizante, reencarna-se no mundo físico, trazendo as imagens das experiências vivenciadas, procurando materializá-las posteriormente entre as demais criaturas. Falamos aqui não apenas daqueles que são os produtores desse conteúdo relacionado, né, à pornografia, à pedofilia, à sexualidade de um modo geral, mas também para aqueles que são os consumidores desse produto. E aí nós temos então, como falei para vocês, filmes, séries, novelas, livros, conteúdo de internet hoje facilmente acessível por qualquer criança, por qualquer jovem, por qualquer adulto. Então tudo isso então acaba sendo primeiro alimentado mentalmente nessa esfera espiritual e depois aqui vivenciado no mundo físico. Além, claro, né, das próprias práticas da pornografia aqui no nosso mundo, né, da prostituição e tudo aquilo que relaciona, porque a gente vai lembrar que não é sempre um único setor, digamos assim, que acaba sendo alimentado, mas são aqueles que colaboram ou coparticipam deles. Por exemplo, quando se fala em prostituição, nós temos drogas, nós temos o alcoolismo, nós temos a violência, temos ali uma série de comportamentos que vão, né, se conectando a partir de um que é o principal. Algo que sempre vem em minha mente, e quando a gente vê isso em alguns filmes, por exemplo, são esses cenários de cassinos. Quando mostra aquele espetáculo de Las Vegas, por exemplo, rapidamente já vem na minha mente, né, qual será o ambiente espiritual nesses locais. Em que nós vamos encontrar ali aquelas pessoas embriagadas pelo desejo do jogo, mas ao mesmo tempo se alimentando, né, fluidicamente e também até materialmente, né, de substâncias diversas, de drogas, de álcool, do tabagismo, da própria sensualidade, muito presente nesses ambientes, né? Então eu fico imaginando qual é exatamente o cenário que nós encontramos num local como esse. Assim como nós já vimos também no próprio ambiente carnavalesco, quando, infelizmente, se degenerando por esse caminho, veríamos também um cenário bastante parecido, só que agora da perspectiva espiritual, né? André colocou, né, do jeito que o mundo está, eles e muitos de nós ainda vamos levar muitos séculos para sair desse ambiente, né? Foi o que ele colocou agora há pouco, né? Existe ainda um longo trabalho de transformação do nosso mundo. Mas aos poucos, né? É aquela luta entre o bem e o mal, nós, infelizmente, trazendo ainda muito mais tendências primitivas do que tendências elevadas,
mas é um processo que, né, vem ali acontecendo gradualmente. Pois é, Marli. Então é uma série de debates ainda que nós vamos encontrar na sociedade para falarmos, por exemplo, não é o nosso tema, mas falarmos sobre aborto, sobre a liberalização da droga, de cassinos e dentre outros, né, que são temas polêmicos que visam facilitar, né, o acesso a esses tipos de práticas, mas sem levar em consideração o aspecto moral, as consequências morais para a sociedade. Né? Então tudo isso ainda vai trazer para nós muitas reflexões e muitos debates ainda. Vamos lá. Então aqui o mentor, gentil, utilizando-se da beleza natural do dia em começo, elucidou-nos. O recinto infeliz onde estivemos... aqui eu já li, né? Vamos ler de novo, vamos lá. O recinto infeliz onde estivemos é mantido e dirigido por alguns verdugos da humanidade que se nutrem dos pensamentos perversos e lúbrigos dos seres humanos que sustentam dessa forma a estranha coletividade que ali sonizia e que, longe de qualquer ambição idealista ou espiritualizante, reencarna-se no mundo físico, trazendo as imagens das experiências vivenciadas, procurando materializá-las posteriormente entre as demais criaturas. Muitos desses espíritos, ora no corpo físico, são encontrados no mundo físico realizando espetáculos chocantes, vivendo em verdadeiras tribos de promiscuidade primitiva, vestindo-se e assumindo posturas caricatas e ridículas de que se não conseguem libertar facilmente. Tornam-se, assim, representantes do curioso país espiritual, entre aspas, de onde procedem e telementalizados pelos que lá ficaram, fazem-se verdadeiros propagandistas da orgia despudorada, tentando arrebanhar mais vítimas para o bacanal da extravagância. Após uma breve reflexão, deu prosseguimento. Não são poucos os indivíduos que sentem a atração para o mal, para o vício, para as tendências ancestrais e permanecem receosos, vivendo o claro escuro da decisão a tomar. Subitamente, porém, enveredam pelos escusos caminhos da morbidez e do escândalo, assumindo comportamentos que envilecem em atitude de desrespeito aos valores morais e sociais vigentes, logo transformando-se em líderes e modelos singulares. Invariavelmente são arrebanhados por esses representantes perversos que lhes influenciam a conduta, demonstrando-lhes a necessidade de serem assumidos exteriormente os conflitos e torpezas interiores, a fim de experienciarem a liberdade e o direito de viver conforme lhes apraz. Demonstram uma alegria que estão longe de possuir, um cinismo que, em verdade, é a máscara que esconde as aflições quase insuportáveis que os transtornam, porém insensatamente, vinculando-se a esses campeões do desequilíbrio, tombam-lhes nas redes bem urdidas do prazer, não conseguindo desvincular-se deles com facilidade. Somente através das dores excruciantes, das enfermidades dilaceradoras, das angústias morais que os assaltam, é que, encontrando orientação e compaixão, liberam-se das garras, das amarras fortes do mal em predomínio. A grande maioria, porém, desencarna durante esse comportamento doentio, e quase todos são arrastados para o sórdido campo de luxúria, sofrendo por decênios e mesmo séculos até o momento em que buscam a renovação e são socorridos por especialistas em libertação que periodicamente visitam esses sítios de horror e de sofrimento irracional. Aqui também, nós já vimos em outras obras, André Luiz participando, né, especialmente André Luiz, participando de muitas dessas excursões nesses ambientes do plano espiritual de faixas vibratórias muito densas, assim como também relatado pelo próprio Camilo Cândido Botelho, na Memória de um Suicida, falando sobre essas expedições,
que vão até esses locais, levando ali, né, uma estrutura, uma equipe para poder resgatar os espíritos que de alguma forma já se apresentam em condições. São aqueles que fazem a defesa, são aqueles maqueiros, aqueles enfermeiros, aqueles outros que de alguma forma auxiliam no resgate esse que o próprio André Luiz vivenciou, conforme ele relata para nós lá no livro Nosso Lar. Então, assim como nesses ambientes todos, há também essas caravanas que vão em busca de espíritos que de alguma forma se apresentam já em condições de serem resgatados, esse ambiente não é diferente. Também nós temos ali trabalhadores que vão auxiliar esses espíritos para que sejam então levados também ali para um hospital, um posto de socorro, como nós já vimos em várias obras, para que eles iniciem o trabalho de reequilíbrio. Por exemplo, no livro Tormentos da Obsessão, nós vimos ali o Hospital Esperança, falando que era um hospital criado por Eurípides Barçanufo, voltado para espíritas que faliram em suas tarefas, em seus compromissos. Muitos deles, nós acompanhamos alguns, que tiveram, além da falha moral, pelo fato de terem como compromisso o trabalho direcionado pela doutrina espírita, também deram vazão a esse comportamento desequilibrado do sexo desvairado. E aí então nós lembramos que nós conhecemos as histórias desses espíritos quando eles já estavam no hospital. Mas onde eles estavam antes de serem resgatados? Nós vimos ali alguns casos em que os espíritos estavam ali 20 anos no mundo físico e durante esses 20 anos, no mundo espiritual, e durante esses 20 anos, vivendo as lamentáveis consequências da vivência da sexualidade desequilibrada. E aí depois eles foram resgatados. Onde seriam esses ambientes? Talvez ambientes semelhantes a esses que nós estamos acompanhando. Então fica aqui essa ilustração para vermos que essas equipes trabalham, e também ali trabalham intensamente para auxiliar esses indivíduos. Novamente silenciou e, tomado de imensa ternura acompanhada de compaixão, deu prosseguimento. A mente é sempre a construtora da vida, oferecendo a energia com a qual são condensados os anseios e as necessidades de todas as criaturas. O sexo, por sua vez, porque carregado de sensações e de emoções, quando vilipendiado e exercido com ignorância das suas sagradas funções, transforma-se em geratriz de tormentos que dão curso a outros vícios e alucinações, empurrando as suas vítimas para as drogas, o álcool, o tabaco, a mentira, a traição, a infâmia e todo um séquito de misérias morais que entorpecem os sentimentos e obnubilam a razão. Enquanto não houver um programa educativo baseado nas nobres finalidades da experiência humana, cujo objetivo essencial é o progresso intelecto-moral e não a utilização do corpo para o prazer e a leviandade, permanecerão equivocados os valores éticos, sendo utilizados pelo egoísmo para o gozo e a insensatez. Vive-se na terra da atualidade a exorbitância da lubricidade, da pornografia, da exibição das formas físicas direcionadas para o comércio da lascívia e da exploração. A morte, porém, que a ninguém poupa, ao desvestir da carne os equivocados, abre-lhes a cortina da realidade, e todos se dão conta do alto significado da vida física e do respeito que merece dos aprendizes da evolução. Por enquanto, somente nos cabem as atitudes de compaixão e de solidariedade, de compreensão e de amor, porque os irmãos, anestesiados pelo prazer, inconscientes do que lhes ocorre, aguardam ajuda e orientação fraternal para despertarem para a verdadeira alegria de viver. Nesse empreendimento, incluímos também os companheiros desencarnados que com eles se acharcam de sensações doentias. Chegará o momento adequado e todos nos deveremos empenhar por apressá-lo,
quando luzir o pensamento de Jesus nas consciências humanas, em que o homem e a mulher compreenderão que o sexo existe para fomentar a vida e procriar, amparado por emoções enobrecedoras do intercâmbio de energias revigorantes, e não para o banquete aselvajado dos instintos e das sensações, desbordando em crimes e destruição da vida. Que possamos contribuir em favor desse momento, edificando-nos do bem e preservando-nos interiormente das ciladas do mal e das tentações perturbadoras. Calou-se o nobre amigo, deixando-nos a refletir. O dia luculiano estuava em festival de bênçãos, demonstrando a vitória da luz sobre a treva, infundindo-nos confiança e coragem para a luta. Então terminamos aqui esse capítulo 3, contando um pouco então sobre esse local, essa comunidade, a comunidade da perversão moral. E aqui vimos, né, um pouco do seu cenário, um pouco dos seus habitantes, o comportamento que eles ali adotavam, o trabalho assistencial que jamais falta em todas as dimensões, em todas as esferas, e a relação que existe entre mundo físico e mundo espiritual dentro desse mesmo caminho. Então, meus amigos, o próximo estudo que a gente vai fazer, o capítulo número 4, o drama da obsessão na infância. Nós voltaremos então a acompanhar a história do padre Mauro, para conhecermos um pouquinho ali, né, do seu histórico, das suas aflições e necessidades e da assistência que ele recebe, junto ali, infelizmente, àquela obsessão de que ele é vítima, né? Então, esse aqui vai ser o conteúdo do nosso próximo encontro. Isso é bastante inspirador para nós, porque vai mostrar que essa relação entre mundo físico e mundo espiritual, se por um lado ela pode ser bastante degradante, por nos sintonizarmos ainda com essas esferas inferiores, ao mesmo tempo nos enchem de esperança, porque vemos que as relações entre as altas dimensões do mundo espiritual e o mundo material também são conexões intensas, são conexões valiosas que vão nos ajudando na transformação do nosso mundo. Então é aquele conflito, né, entre aquela disputa entre o bem e o mal, sabendo que o bem sempre vai prevalecer, mas ele vem no seu tempo, de acordo com a própria transformação dos indivíduos. E nós aqui, como indivíduos que somos, encarnados ou mesmo também desencarnados, todos nós aqui temos o livre-arbítrio, dando aqui então vazão às nossas tendências, mas ao mesmo tempo também trabalhando para o afloramento das nossas virtudes. Então é essa luta íntima que reflete na luta da sociedade e que reflete também na luta entre as dimensões.